Bem-vindos a este programa Diálogo à Tarde na TVS. Hoje vamos falar do projeto TRI. É um projeto que está em curso no país há anos e que tem vindo a desenvolver várias ações em parceria com a Direção da Floresta e Biodiversidade do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Um dos seus objetivos do projeto é justamente a impedir e reverter a degradação da nossa floresta. As ações do projeto estão visíveis nos 6 distritos da Ilha de São Tomé e também na região autónoma do Príncipe. Para falar do projeto, hoje tenho como convidado Faustino Oliveira, coordenador do projeto TRI, Meier António, o ponto focal da Direção da Floresta e Biodiversidade no projeto TRI, e Salvador Sousa Pontes, especialista em questões de seguimento e avaliação do projeto TRI. Para além da conversa que vamos ter aqui com os nossos convidados, os telespectadores em casa também poderão ligar e participar do programa, formulando perguntas aos convidados. Devem ligar para o número 9858825, repito, 98 58 825, ou ligando para o número 907 48 62, repito, 907 48 62. São estes dois números para os quais os telespectadores podem ligar e colocar perguntas aos nossos convidados, sendo que vamos falar do projeto TRI. Os telespectadores sabem que tem-se feito ações para preservar a nossa floresta e também a nossa biodiversidade, que é bastante rica, daí que há todo o interesse dos telespectadores, sobretudo aqueles que estão no meio rural e não só, colocarem algumas questões aqui aos nossos convidados. Eu começaria justamente a cumprimentar os três. Bem-vindos a este programa. Obrigado. Boa tarde. Exato. Colocava, portanto, a questão ao Sr. Engenheiro Faustino Oliveira, enquanto coordenador do projeto, em grandes linhas, tanto em que assenta este projeto, quais são os seus propósitos essenciais? Muito boa tarde, Maximino Carlos. Muito boa tarde aos telespectadores da tarde na TVS. Em traços gerais, portanto, como disse na introdução, é um projeto que iniciou, portanto, as suas atividades na transição 2018-2019 e nós vamos, em 2023, praticamente na reta final para a sua conclusão, está prevista para 2024. Em linhas gerais, face à degradação em Santo Tomé e Príncipe, portanto, nós, através, portanto, da nossa parceira principal, Direção das Florestas, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas, nós escolhemos, portanto, a restauração florestal e paisagística, no sentido de para nós contribuirmos, portanto, para o fenómeno da restauração, porque só assim é que nós conseguiremos, portanto, mitigar os efeitos, portanto, das mudanças climáticas em Santo Tomé e Príncipe. Esta é uma preocupação a nível global e em Santo Tomé e Príncipe não é exceção. Desde aquela altura até agora, estamos intensificando essas atividades, portanto, com um conjunto de parceiros que nós selecionamos, portanto, desde o arranque do projeto. Esses parceiros são parceiros, portanto, que trabalham conosco a nível nacional, também outros parceiros, portanto, a nível internacional, que até agora, portanto, como eu disse há pouco tempo, têm dado uma grande contribuição aos trabalhos, portanto, que
a Direção das Florestas, enquanto instituição, vinha fazendo, de facto, enquanto instituição, portanto, que tenha atribuição na gestão e na implementação das políticas nacionais em matéria, portanto, de florestas. Eu tendo em conta que o projeto vai terminar em 2024, como fez referência, que avaliação faz da recuperação ou da conservação da nossa floresta ao longo desses 5 ou 6 anos, portanto, da implementação do projeto? Portanto, a avaliação que eu faço é uma avaliação positiva, porque nós estamos, eu e a equipa, nós estamos conscientes, portanto, dos diversos desafios que nós enfrentamos, desafios esses, portanto, a nível, portanto, de conhecimento em matéria específica de restauração, enquanto uma temática nova em São Tomé e Príncipe, porque nós percebemos que a nível da degradação que nós temos no nosso país, era necessário, inverter, portanto, a situação, engajando todos os parceiros nacionais dentro desse processo. Essa é a razão, portanto, que, com a ajuda, portanto, de parceiros internacionais, nós elaboramos um documento estratégico para a restauração, que o nosso colega aí da Direção das Florestas terá a oportunidade para apresentar em traços gerais. Com este plano de restauração, portanto, é um documento reitor. Com este documento reitor, acompanhado do plano de produção de mudas, nós traçamos, em linhas gerais, quais são as necessidades, portanto, para já, quais são as áreas de intervenção, nas paisagens de intervenção, nomeadamente na parte norte de São Tomé, na parte centro de São Tomé e na parte sul, e na região autónoma do Príncipe, em toda a parte norte da ilha do Príncipe, que nós chamamos de paisagem Príncipe. Estas paisagens, portanto, foram identificadas, portanto, através do estudo que a Direção das Florestas fez, e esse estudo culminou, como disse há pouco tempo, com um plano. Esse plano é acompanhado também de um plano de mudas, ou seja, de um conjunto, portanto, de espécies prioritárias identificadas pelas populações, espécies essas que fazem parte, portanto, do patrimônio vegetal que São Tomé e Príncipe tem, agrupando plantas florestais de interesse madeireiro, plantas medicinais, plantas frutíferas, e na estimativa que nós fizemos inicialmente, nós precisaríamos, até o final do projeto, mais de 300 mil mudas para nós implementarmos, portanto, essa restauração. Então, estamos em 2023 e o projeto termina em 2024. Quantas mudas já existem? Portanto, aqui há uma estimativa que nós poderemos apresentar ao longo da nossa discussão. Nós estamos praticamente a 50% quase de mudas produzidas. Essa produção de mudas, portanto, é uma condição essencial, portanto, para o sucesso da restauração. Essa razão, portanto, que ao longo do processo nós tivemos sessões de formação dos atores em matéria, portanto, de produção de mudas em quantidade e em qualidade, e campanhas de sensibilização que nós fizemos juntamente com as nossas cooperativas agrícolas, nomeadamente SECAC11, SECAFEBS e SECAC11, as associações não governamentais, a própria Alizei, enquanto centro de comunicação do projeto, tentamos passar a necessidade que o projeto tem em envolver, portanto, todos os atores em São Tomé e Príncipe no processo de não só de produção de mudas, mas também plantar e acompanhar as áreas, portanto, que foram intervencionadas, no sentido de nós termos as áreas mais ou menos restauradas. Agora, talvez eu me dirijo ao engenheiro Meyer, portanto, para falarmos um bocado deste plano estratégico para a restauração da nossa floresta, as suas grandes linhas, e sendo que está na fase final, em que ponto estamos atualmente? Boa tarde, Maximino. Boa tarde, telespectadores.
Quanto à sua pergunta, posso dizer que a restauração é um processo longo. E o projeto TRI é um projeto de 4, 5 anos. Então, nesse projeto vai dar base para a restauração. E uma das bases para a restauração é termos um plano que possamos guiar através desse plano. E é isso que estamos fazendo agora. Agora, nesse momento, como disse, estamos a começar o plano, estamos a começar o processo de restauração. E temos que depois, paulatinamente, irmos medindo esse processo. Nós, nesse momento, fizemos alguma atividade de plantio, alguma atividade de diminuição do fogo, todas essas atividades. Ainda não podemos dizer que estamos restaurando, estamos no processo de restauração, que pode durar, dependendo do ecossistema, pode durar 20, 30, 40, 50, 100, até 200 anos a restauração. Porque nós queremos que a restauração é como se fosse voltar a ter uma funcionalidade dos ecossistemas funcionarem plenamente. E isso é um processo longo que é difícil de ser atingido, mas tendo em conta esta previsão, uma vez terminado o projeto em 2024, há a possibilidade de prolongá-lo por mais anos? Sim, eu ia chegar lá. Porque no projeto 3 fizemos o plano. E o plano não tem uma duração definida, podemos dizer que é até 2035. Mas depois de 2035, podemos atualizar e fazer um novo plano de acordo com a situação de referência até 2035. Porque o que o plano vai dar é dar ao país as diretrizes para a restauração de florestas e paisagens. Ou seja, quais são as linhas, quais são as opções de restauração que podemos seguir, quais são as áreas que estão mais degradadas que merecem mais atenção ou não. E dentro dessas diretrizes, dessas opções, tem áreas em que vamos ter que fazer só a vigilância, aumentar a vigilância para que não haja degradação, e assim vamos favorecer a regeneração natural das espécies. Ou seja, é a própria floresta, é o próprio ecossistema que vai regenerar-se. Então, nós só vamos fazer a vigilância para que não haja mais perturbações. Há locais em que vamos ter que fazer plantio menos intensivo, há locais que tem que fazer plantio mais intensivo e há locais que tem que fazer mesmo plantação. Então, são várias formas que podemos fazer. E esse plano é um plano não do Projeto TRI. O Projeto TRI e a FAO ajudaram-nos a elaborar o plano, mas é um plano do país. E o país, então, não vai acabar agora. O país vai continuar e a restauração florestal continua. Sim, a questão que se pretende saber é, uma vez terminado o projeto em 2024, ao vazio, será que se vai submeter as instituições financiadoras para que possam financiar o projeto por mais 5 ou 6 anos, de uma forma sequencial? Sim, a esse aspecto nós já estamos a prever a sequência do projeto TRI. Já temos negociações com parceiros, mesmo JEF, outros parceiros, para nós vermos como dar seguimento ao financiamento das atividades que estão no plano. E já está previsto e posso dizer que ainda este ano vamos arrancar o trabalho para o próximo projeto, que será como fosse uma continuidade do projeto TRI e que vai de encontro às medidas que estão no plano. Mas também, não só os parceiros, mas nós também temos que ver que a restauração é algo que nos beneficia. Por isso é que dentro do plano tem também os custos e benefícios da restauração. Se nós restaurarmos, nós temos possibilidade de também ganhar dinheiro. E nós temos que ver que são atividades que nos beneficiam. Podemos pedir sim aos parceiros, mas nós, a direção da floresta, nós, as cooperativas agrícolas, nós, as ONGs, nós, o setor privado, somos os maiores beneficiários da restauração. Por isso, nós podemos investir nessa restauração e pedir apoio também dos outros, mas temos que investir nós mesmos. Está a referir-se à questão do carbono? Não só a questão de carbono, mas também de outros serviços ecossistêmicos. Nós falamos, este ano vai se realizar a COP em Dubai, e nós vamos, talvez vai levar uma grande delegação COP de clima, e nós não prestamos atenção que somos um país sumidor graças às florestas. Então, a restauração vai fazer com que o país continue a ser um país sumidouro. Depois também tem outros serviços ambientais que nós negligenciamos. Não vou falar do ar puro, não vou falar da questão do turismo, porque talvez é difícil algumas questões contabilizar. Mas se eu falar da quantidade de pessoas que apanham bunzo no mato, a quantidade de pessoas que apanham plantas medicinais, se eu falar da jaca, da fruta, de pau-pimenta, de óssame, de pimenta selvagem, tudo isso, e calcular o valor que isso tem, então nós vamos ver quanto é benéfico a restauração para nós, quanto estamos a contribuir, a restauração está a contribuir para o desenvolvimento econômico do país.
E às vezes nós nas estatísticas nós negligenciamos essa parte. E o plano também tenta mostrar que o país com a floresta em pé e gerindo sustentavelmente consegue ter recursos para desenvolvimento. Além da questão de carbono, que nós podemos pôr nosso carbono no mercado. Mas isso é preciso também isso é preciso estudos, é preciso equipar bem a instituição, não só em termos de material, mas também de técnicos que possam disponibilizar para estar disponível para isso. Ou seja, o plano tenta fazer uma radiografia do país e perspectivar aquilo que nós podemos fazer daqui até 2035 aproximadamente e rever esse plano. Em termos de objetivos, o plano tenta identificar as áreas prioritárias da restauração. As áreas prioritárias são áreas que têm mais degradação ou está em processo de degradação. Definir a tipo de ação de restauração para cada área prioritária, são aquelas que eu falei, as opções de mangala, em savana, em floresta secundária, em floresta de sombra, se é mais regeneração natural, se é regeneração natural assistida, se é plantio direto ou se é enriquecimento, tudo isso está dentro do plano. Se é mais atividade de monitorização, também está dentro do plano. Depois, dar a ideia de metodologia que se pode propor em cada tipo de restauração, de opção de restauração, mas essa metodologia pode ser adaptada porque fez o plano a nível nacional, mas em cada localidade pode-se muito bem fazer depois ajustar a metodologia para corresponder à expectativa do plano, porque o plano, embora seja feito, mas é uma coisa dinâmica. Então, a metodologia é proposta, mas pode-se melhorar a metodologia desde que cumpra os objetivos estabelecidos no plano. E depois também é como fosse, como eu disse, uma linha orientadora. E também tem a avaliação de custos e benefícios da implementação das ações. Exato. E agora, qual é o alinhamento do projeto com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Bom, dentro do objetivo de desenvolvimento sustentável, nós temos, dos 17 do objetivo, temos o objetivo 15, que fala sobre vida sobre a terra. E dentro do objetivo 15, uma das metas, a meta 15.3, fala da neutralidade em termos de degradação. E se nós pararmos a degradação e neutralizar uma degradação de solo e terra, podemos contribuir para a melhoria da vida na terra. O plano de restauração é um plano que vai de encontro a esses objetivos. Sem falar que se nós conseguirmos melhorar a degradação de solo, nós estamos a falar da agricultura, estamos a falar de outros serviços adjacentes que dependem do solo para desenvolvimento. Então, o plano de restauração não é um plano florestal simplesmente, mas é um plano, como diz, plano de restauração florestal e paisagística. Uma avaliação da oportunidade de restauração. Então, ele tenta ter uma visão global daquilo que depende da floresta, podem exercer para a melhoria e de a degradação do solo e do ecossistema. Exato. Salvador de Sousa Pontes é especialista em questões de seguimento e avaliação do projeto TRI. Como é que avalia até agora, portanto, a implementação deste projeto, de acordo com diversas variações que está na sua posse? Obrigado, Marcelino Carlos, obrigado aos telespectadores que estão aqui ouvindo-nos. Eu, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma menção ao que os colegas já falaram, mas gostaria mesmo de dizer o seguinte. Com a adesão da iniciativa de Bona, São Tomé e Príncipe fez uma declaração que foi enviada à Comifap, a Comissão dos Ministros das Florestas de África Central, comprometendo-se a restaurar cerca de 36 mil hectares. E que esses 36 mil hectares deveriam ser executados de forma faseada. Significa dizer, através de diferentes fases. Uma vez que em 5 anos ou em 6 anos não se iria restaurar 36 mil hectares. Era impossível. E então, o que é que acontece? Nós hoje podemos dizer que
2 projetos, porque isso entra no quadro do RPP, do Rede Mais, que elaborou uma estratégia em que muitos projetos estariam dentro do âmbito da restauração florestal em São Tomé e Príncipe. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que dos 36 mil hectares, hoje só existem 2 projetos que tiveram essa iniciativa. Quais são? Nós temos o projeto da energia com o Banco Mundial, com o PNUD, digo, e que teve a possibilidade de restaurar cerca de 140 hectares nos anos 2016, 2018. Nas comunidades de Bernardo Faro, Claudino Faro e Santa Adelaide. E que, na altura, esse projeto beneficiou cerca de 140 pessoas, porque eram através de parcelas de 1 hectare, em que os proprietários fizeram essa plantação em conjunto com... Mas agora qual é o impacto? Passados esses anos, que impacto teve justamente para essas comunidades? Bem, é essencial porque, por exemplo, como disse o colega Meyer sobre a questão do carbono, acho que tem impacto porque já iniciou um processo através de carbono que poderá dar a hipótese aos pequenos agricultores que tiverem essa possibilidade de ter pelo menos 50 plantas dentro do seu espaço agrícola, poderá beneficiar daquilo que se prevê através do Preferred by Nature, que é um projeto que vai iniciar através da Direção das Florestas com o Rabank, que está ligado ao TRI, e que no mês de agosto estará a nível do país para iniciar o primeiro processo. Agora, o segundo é o projeto TRI. O projeto TRI que dá os seus primeiros passos desde 2022, especificamente no âmbito de restauração. Iniciou em 2019, mas todo o processo para iniciar a restauração teve que obedecer alguns critérios, assim como algumas documentações iniciais que servissem de diretrizes para a realização dos aspectos no terreno, que é o caso do plano de restauração florestal e o plano de produção de muda. Portanto, é neste âmbito que eu queria dizer que os 36 mil hectares é um processo que deve levar até 2035, como disse o colega Meia. Exatamente. Então significa que, de acordo com esses dados que avançou, o projeto começou em 2000, foi concebido em 2019, mas a sua implementação efetivou-se justamente em 2022. Quer dizer que o seu período de vida data de um ano, não é? Ou toma-se como princípio 2019. Qual é a referência? A referência são 2018 a 2024. Ok. O processo de restauração das atividades no terreno teve o seu início em 2022. 22, pois. Por quê? Porque durante o 2018, 2019 eram processos meramente administrativos, a elaboração de estudos, elaboração do plano de restauração florestal e o plano de produção de mudas, que permitisse que a restauração iniciasse com todos os seus parâmetros. Exato. Significa dizer que, sem esse plano de restauração,
não se poderia iniciar a restauração propriamente dita no terreno, porque não se sabia fazer. Ia-se fazer a restauração como? Com quem? Quando? Então, nesse sentido, é que tinha-se que esperar o plano de restauração florestal para que pudéssemos iniciar as atividades. Exato. Sr. Engenheiro Faustino Oliveira, quererá acrescentar alguma coisa relativamente a este aspecto? Sim, portanto, é assim, portanto, as atividades concretas de restauração no terreno, como o sabedor que quis explicar, portanto, as atividades começaram em 2022. Portanto, isso quer dizer o quê? Que até janeiro de 2022 nós criamos as bases documentais para arrancarmos com a restauração. Estabelecemos parcerias. Por quê? A restauração, portanto, para a equipa de Santo Tomé é uma equipa diminuta. Nós temos que contar com os parceiros que têm, portanto, processos de degradação em curso. E, nesse caso, portanto, as cooperativas, por exemplo, são um dos parceiros principais que nós identificamos como principais implementadores, portanto, de restauração. Eu estou a falar, por exemplo, no caso concreto, portanto, da SECAB, que é um dos parceiros principais, portanto, do projeto. Estou a falar, portanto, da SECAFEB, da SECAC11. Então, essas atividades, só no caso da SECAB, elas só produziram, naquele ano, 18.500 mudas. Em alguns viveiros que eles instalaram, portanto, financiados, portanto, pelo projeto, de forma, portanto, que nós tivéssemos material vegetal, portanto, para fazer a restauração. Não só a nível, portanto, da SECAB, nós tivemos também outros parceiros, como, por exemplo, o Departamento Regional na região autónoma do Príncipe, que trabalhou com a equipa, portanto, da Associação Arbip, que trabalhou concretamente nos mangás do sul da Ilha do Príncipe. O balanço que nós fizemos do início de 2022 até final de 2022, até dezembro, nós restauramos mais de 3.000 hectares de áreas degradadas em Santo Tomé e na região autónoma do Príncipe, e fizemos mais de 1.000 hectares para a regeneração natural assistida. Ora, esses dados para o projeto são bons dados, porque para 2022 estes dados são considerados bons, e para nós temos ainda 2023 e temos também 2024. Então eu passaria, portanto, a palavra agora, portanto, para a projeção que o segmento de avaliação fez em relação, portanto, a 2022 e a 2023. Obrigado. Ok, complementando, diria que no total planificou-se, a Direção das Florestas e a Unidade de Gestão de Projeto planificou um total de 12.008 hectares a serem restaurados até o final do projeto TRI. Então, em 2023, projetou-se um total de 3.324 hectares, em 2023, 5.575, e para o ano final de 2024, planificou-se 3.109 hectares. Agora, como é que esses 12.000 hectares iriam ser restaurados? Portanto, existem quatro tipos de solo, onde essa restauração iria ser feita, como disse o meu colega. Existem áreas propriamente agrícolas de produção de cacau e de café, com um total de cerca de 6.708 hectares. Nas terras onde existem florestas, ou seja, floresta secundária, com um total de 1.050 hectares, e nas terras de pasto, que teria um total de 2.500 hectares, ou seja, nas savanas.
e nas áreas de mangal, que nós iríamos ter 200 hectares como o total. Isso perfazendo um total de 12.008 hectares. Então, nesse sentido, até hoje, 2022, já atingimos 323 hectares, 98, o que equivale a 3.324 daquilo que foi planificado, e no ano 2023 até julho de 2023, já atingimos cerca de 3.500 hectares. Isso significa dizer que até dezembro de 2023, conforme o planificado e o projetado, com os parceiros que já se comprometeram com as suas responsabilidades em cada atividade a fazer, então iremos atingir os 5.575 hectares ou muito mais. E para 2024, que são de 3.109 hectares, isso também está projetado e temos 23 parceiros que irão dar a continuidade da restauração durante o ano 2024 para atingir 12.008 hectares. Era isso que... Não sei se o engenheiro Faustino quer acrescentar alguma coisa. Eu posso continuar assim. A restauração, como disse aqui, é um processo contínuo. E o processo contínuo, temos no total do país a restaurar, são cerca de 36 mil hectares. Mas não é só um projeto que vai restaurar 36 mil hectares. Vamos restaurar através de vários projetos, através de várias iniciativas. Nesse momento, com o projeto TRI, vamos fazer os 12 mil. E não é uma só questão de ter números. Nós antes fazíamos plantio, fazíamos restauração de forma empírica, sem nenhum documento orientador. Hoje temos um documento orientador e nós estamos a implementar esse documento. O que acontece muitas vezes em Santo Tomé e Príncipe, nós fazemos documentos e guardamos. Mas já o plano de restauração foi feito pela instituição de Santo Floresta, implicando todos os técnicos da direção. Quando eu falo todos, são todos mesmo técnicos. E quem tiver poder depois ver o documento, vão ver lá que tem nome de todos os técnicos que participaram. Foi feito por uma equipa técnica nacional, com apoio, claro, sempre externo, mas e depois nós vamos buscando parceiros para ir aumentando o número de áreas restauradas, porque podemos ter números muito bonitos e no terreno não ter atividade concreta. E nós queremos fazer as coisas pouco a pouco, mais com sustentabilidade. Por isso temos parceiros que nas suas áreas, eles trabalham e fazem segmento nessas áreas que eles próprios têm. O agricultor, as cooperativas têm as suas áreas. Disse que, portanto, o TRI se encarrega-se pela restauração de 12 mil hectares. Então, os restantes 24 serão restaurados por quem? Posteriormente, nós já temos previsão do próximo projeto, mais 12 mil, chegaremos a 24. E outras iniciativas, já poderíamos chegar a 36. Ou seja... Mas esses 12 mil não serão feitos pelo projeto TRI? Esses agora estão sendo feitos pelo projeto TRI. Não, os posteriores. É por outro projeto da GEF, também com a FAO. Já elaboramos o PIF, já foi aprovado. Agora vamos elaborar provavelmente os projetos, definir as prioridades, as áreas de atuação, mas temos praticamente 90% de possibilidade de que esse financiamento será garantido. O PIF já foi aprovado, a ficha indicativa do projeto foi aprovada. Vamos elaborar provavelmente o documento do projeto, aquilo que chamamos de PRODOC, que queremos que seja mais participativo, envolva vários atores, embora vai ser liderado pela FAO, mas a direção de floresta, sempre desde o princípio, como é o plano de restauração, um plano nacional, e a direção de floresta sente que é o plano da direção e deve coordenar as coisas, então vai trabalhar com a FAO para envolver mais pessoas possível, porque a questão florestal não é uma questão da direção de floresta, não é uma questão do projeto TRI, nem dos parceiros que vêm, é uma questão nacional. Pois, então, transversal. Cabe a nós todos fazermos esse papel. Agora, recordando aqui aos telespectadores, hoje estamos a falar do projeto TRI, cuja a finalidade essencial é, portanto, impedir e reverter a degradação da floresta. Dissemos na abertura do programa que os telespectadores podem ligar
para 2 números e formularem perguntas aqui aos nossos convidados. Podem ligar para o número 985-8825, repito, 985-8825, ou então para o número 907-4862, repito, 907-4862. Portanto, podem ligar para estes 2 números e colocarem perguntas aqui aos nossos convidados. Quererá acrescentar alguma coisa relativamente àquilo que foi dito? Sim, em relação aos parceiros, portanto, eu foquei bastante a minha explanação em relação aos parceiros, porque sem eles não é possível, portanto, fazer a restauração. Sem a parceria franca, portanto, das instituições públicas, privadas, as ONGs, não será possível. Porque o projeto tem recursos, portanto, tem recursos financeiros, portanto, para a implementação dos referidos planos, o Plano de Restauração Florestal Paisagística e o Plano de Produção de Mudas, e nós estamos abertos, portanto, a apoiar, portanto, iniciativas, portanto, em matéria de restauração. A nossa conversa estava muito virada, portanto, só no sentido de plantio, em termos de atividades de produção e plantar árvores, mas o projeto também levou muito tempo para a elaboração, portanto, de um documento estratégico que está em fase de implementação, que é, portanto, o plano de influência política. O plano de influência política, portanto, nós dizemos geralmente o PIP, portanto, é um plano, portanto, que chama, portanto, a responsabilidade dos atores institucionais, das direções nacionais que lidam direto ou indiretamente com a matéria florestal, em se engajarem, portanto, porque esses parceiros, portanto, através da componente 1 do nosso projeto, nós criamos a plataforma nacional. Essa plataforma nacional, portanto, vamos ter uma reunião depois de manhã com esses membros da plataforma, portanto, é um grupo de mais de 33 representantes, para nós discutirmos, de facto, qual é, portanto, o ponto da situação da restauração em Santo Tomé e Príncipe e traçarmos, portanto, perspectivas, portanto, para o futuro, portanto, da restauração em Santo Tomé e, sobretudo, como é que nós podemos criar um ambiente político favorável para que haja restauração. Portanto, isso, portanto, é um aspecto bastante importante do nosso projeto, porque dos estudos que um consultor nacional fez em Santo Tomé e Príncipe, denotou-se, portanto, que há muita falta de coordenação entre as instituições e essa falta de coordenação entre as instituições, consequentemente, existem, portanto, legislações que muitas vezes apresentam, portanto, algumas lacunas em termos de implementação, sobretudo, dessas mesmas legislações. Isso também impera muito a tomar de decisão em matéria, portanto, de restauração florestal e paisagística. E por isso mesmo, portanto, é uma componente bastante importante do nosso projeto, que até o final do projeto nós queremos dinamizar, portanto, essa componente, de forma, portanto, que haja maior cooperação, coordenação interinstitucional, de forma, portanto, que todas as iniciativas convirjam, portanto, numa mesma direção. Falou-se aqui da componente do carbono. Aqui, portanto, é uma matéria também nova que nós estamos a querer explorar aqui no âmbito do projeto, porque, de facto, com as atividades de restauração, a floresta em si absorve o carbono. E esse carbono, portanto, consumido, digamos assim, absorvido assim pela floresta, através das atividades de restauração, isso tem um valor, portanto, econômico, que pode ser reconvertido, portanto, em melhoria das condições de vida, portanto, das detentoras de parcelas agrícolas bem restauradas. Essa é a razão, portanto, que o projeto traz, portanto, uma cooperação com uma instituição estrangeira, experiente na matéria, como o Salvador disse há pouco tempo, virá para Santo Tomé no próximo mês, para praticamente avaliar os trabalhos que nós fizemos até agora, nas parcelas que nós restauramos, para ver o que foi feito, se pode entrar no processo, portanto, de carbono. Caso não, eles poderão propor-nos algumas medidas para melhorarmos os trabalhos que nós fizemos até agora, e se assim tudo correr bem,
isso terá, portanto, algum benefício, portanto, para os donos das parcelas. Isso quer dizer o quê? Os donos das parcelas não serão beneficiados só numa maior produção de cacau, porque a restauração nas parcelas agrícolas, por exemplo, contribuem, portanto, para o aumento da produção de cacau. A componente madeira também pode ser salvaguardada, porque as novas espécies de árvores, produtores de madeira de boa qualidade, estão a crescer, e o carbono absorvido dessa boa gestão dessas áreas restauradas pode ter um valor, portanto, no mercado. E se tudo correr bem, nós podemos iniciar ainda neste ano este processo, portanto, com a sociedade que virá, portanto, para Santo Tomé, e que a Information Hub, enquanto comunicação do projeto, poderá, portanto, partilhar, portanto, essa informação a nível nacional. De que forma é que as associações parceiras do projeto TRI têm vindo a apropriar-se do referido projeto? Essa apropriação, portanto, a palavra, portanto, é a nossa preocupação-chave. Portanto, nós falamos da apropriação como uma condição de sustentabilidade, digamos assim, portanto, de forma, portanto, que as atividades de restauração cheguem, portanto, aos beneficiários finais. Portanto, para chegar aos beneficiários finais, portanto, são as pessoas que vivem, portanto, nas comunidades onde as atividades foram realizadas. Portanto, os diretores das cooperativas têm uma estrutura orgânica funcional, eles, portanto, têm uma contribuição, uma corresponsabilidade, portanto, nessa mesma apropriação. Porque a nível do projeto, o que é que nós fizemos? Nós, financeiramente, demos recursos, portanto, para contribuírem para a implementação das atividades de restauração, como o ponto focal disse antes, através de acordos de parceria. Esses acordos de parceria com a FAO, portanto, são documentos, são acordos sérios, transparentes, que exigem que haja apropriação, portanto, das cooperativas, e não só das cooperativas, mas de todos os parceiros nossos com quem nós temos a relação de trabalho, porque, de facto, a restauração como tal é um processo longo, tem custos, esses custos devem ser redimensionados, avaliados, etapa por etapa, até o final do projeto. E essa apropriação, nós aproveitamos as antenas da televisão do país para chamar essa apropriação, porque, de facto, no final de 2024, nós temos a certeza que nós não vamos encontrar árvores de 2, 3 metros de diâmetro, mas nós temos a esperança, portanto, que em todas as áreas intervencionadas encontraremos árvores, portanto, já num bom estado de crescimento, e essas árvores, portanto, que serão, no fundo, indicadores, portanto, do sucesso da restauração. Mas não há, portanto, uma previsão delas serem abatidas? Não. A previsão, portanto, nós conhecemos o nosso país, bela provocação, é real, e nós sabemos, de facto, que é uma questão que já foi abordada em outras ocasiões, que, de facto, quando as pessoas que têm necessidade de paus de ganchos ou que têm outras necessidades, eles não importam-se, portanto, de cortar, né? De cortar para fazer pau de gancho, de cortar para fazer cabo de machado, coisas assim, mas se como for, e é também uma outra utilização que as pessoas fazem de árvores em crescimento, refere-se, portanto, à utilização dessas árvores em crescimento como materiais, portanto, para fazerem, portanto, materiais acessórios, portanto, de construção civil, por exemplo, construção de andaimes, construção, portanto, de barracas. Portanto, de facto, este é um processo que nós temos que seguir. Não tem vindo a trabalhar com esse segmento para evitar que haja este excessivo abate? Não, mas é isso que eu estou a tentar explicar aos telespectadores, portanto, e chamar a atenção, que não poderá haver sucesso de restauração se as espécies em crescimento nas áreas restauradas forem objeto, portanto, digamos assim, de vandalismo. Essa é a razão que nós estamos a trabalhar
no sentido de corresponsabilização, portanto, de todos os parceiros, todos os parceiros, a começar, portanto, dos donos das parcelas que foram intervencionados, porque seria, portanto, um trabalho contrassenso se as árvores que nós plantamos não forem mantidas nas áreas de intervenção. Seria muita pena, mas até lá os projetos são feitos por pessoas e nós vamos seguir esse processo com sensibilização, com vigia, com fiscalização, monitorização de todos, para que isso não aconteça, portanto, como... Salvador Pontes, gostaria de acrescentar algo relativamente a esta questão? Sim, eu acho que sim. Nós sabemos que é um processo... Desculpe, nós temos um telespectador em linha, depois vai prosseguir o seu raciocínio. Boa tarde. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, caro telespectador. Bem, não é possível, portanto, o contacto com este telespectador agora, depois... boa tarde. Boa tarde. Portanto, o som, talvez, do telespectador não nos chega aqui aos estúdios, mas vamos pedir aos técnicos que tentem melhorar esta comunicação para permitir que o telespectador, este e os outros que se seguirão, façam, portanto, as suas respectivas perguntas. Pode prosseguir, Salvador Sousa Pontes. Só para acrescentar aquilo que disse o coordenador do projeto, é que o aspecto de apropriação propriamente dita pelos beneficiários tem um caráter que eles obrigatório e que eles apenas beneficiam. Só para dizer que dos 23 parceiros que nós temos, 8 deles são parceiros com subvenções. E para alcançar essas subvenções, eles teriam que ter dado um contributo da sua parte, que é o cofinanciamento de X% do valor que foi solicitado para a questão de atividades relacionadas com a restauração. É nesse sentido que nós podemos dizer, bom, ok, eles apropriam-se perfeitamente daquilo que eles estão fazendo a nível E este contributo que consta deste protocolo para que tenham as respectivas subvenções tem sido cumprido? Evidentemente que quando apresentaram os seus projetos para que fossem financiados, então eles foi atribuído um valor de 10 a 15% do valor solicitado que teriam que... Quando se fala em 10 a 15% em termos de dobra, quantas dobras são? Bem, tudo depende do valor que for solicitado. Mas uma estimativa, por exemplo. Geralmente nós temos projetos de 140 mil dobras, 150 mil dobras, e então nesse sentido eles têm 10% a atribuir ao projeto, não, na sua própria conta bancária, de forma que ele seja beneficiado com o valor. E depois quem faz a monitorização? A monitorização geralmente é feita pela unidade de gestão do projeto. Porque existem duas tabelas na classificação no orçamento a ser atribuído ao beneficiário. Uma que é a atividade, que no cronograma das atividades vem que existem atividades que são da responsabilidade do financiamento do projeto TRI e atividades que são da responsabilidade do cofinanciamento. Exato. Agora ouvindo o telespectador em linha. Boa tarde. Sr. Martins Carlos. Boa tarde, sim.
Enfim, eu acompanho o programa atentamente. Estou a falar com. Bom, boa tarde também aos telespectadores. Mas como é que se chama? Como é que se chama? Também, os senhores também. Alô, caro telespectador, o seu nome? Não, porque O seu meu é nome? Guilherme Santos. Guilherme Santos, vive onde? Eu, neste momento, vivo em Pantufo. Pantufo, exatamente. Pode colocar a sua pergunta. Hã? Pode colocar a sua pergunta. É concernente esses senhores não técnicos são mal entrevistados. Bem, calculamos que o saldo do telespectador acabou. Bem, talvez se ele consegue ativar, portanto, Nossa, para aí. o seu saldo. O que está fazendo com duas... E então, nesta altura, voltar a colocar a sua pergunta. Não entendemos tão bem, portanto, porque ele ia prosseguir o seu raciocínio, mas então pedimos ao Guilherme Santos, caso tenha possibilidade de recarregar o seu saldo, então que volte a fazer a sua pergunta enquanto estivermos aqui na apresentação deste programa. Justamente o telespectador ia colocar uma questão, mas não acabou por terminar. Íamos centrar ainda no tal plano, o plano, portanto, estratégico de restauração. Já se falou aqui de algumas das suas linhas, mas convém enfatizá-lo mais, de forma que os telespectadores apercebam-se melhor. Bom, o plano de restauração é um documento que podem ter acesso a esse documento na direção das florestas, podem só enviar um e-mail mesmo. Nós também temos uma página no Facebook, podem entrar lá e dizer que eu estou interessado no plano de restauração, nós fornecemos um plano de restauração. Podem dirigir também à direção de florestas, nós fornecemos em formato digital, não impresso, mas em formato digital, porque a impressão tem custos e não está controlado o custo para muita impressão, mas vamos também distribuir para algumas universidades, para alguns setores, mas em formato digital podemos fornecer a qualquer momento para todos os... Agora temos já este telespectador em linha. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente Carlos. Boa tarde. É o mesmo Guilherme Santos, não é? Sim, Guilherme Santos. Então pode colocar a sua pergunta. A questão, eu sei que os nossos técnicos são elementos fáceis do Estado. A minha primeira pergunta, o que é que eles fazem em defesa da nossa floresta? E segunda coisa, nós temos uma quantidade, quer dizer, em nível geral do país, que a gente está muito nisso, eu gostaria de saber qual é a quantidade de número de madeira que nós temos, já que fala em floresta, e quais são as espécies da madeira que nós temos no país. Se realmente nós temos técnicos verdadeiros, eu queria todos os dados. Eles estão a trabalhar para isso. São as únicas perguntas? Obrigado. Bem, Essa é a minha pergunta. muito obrigado, caro telespectador Guilherme Santos, residente em Pantufo. Bem, certamente entenderam a pergunta. Não sei quem se apresse em responder. Meia. Eu continuando, assim, a pergunta do Sr. Guilherme Santos vem também na sequência daquilo que é o plano de restauração. E o plano de restauração é um documento orientador que vai responder essas perguntas. O que se faz no Ministério da Floresta, mas lá nós dizemos o que nós podemos fazer no Ministério da Floresta. Número de madeira que temos. Nós, para termos número de madeira, não vamos contar as árvores, podemos fazer uma estimativa. Essa estimativa faz através do inventário florestal. O inventário florestal nacional total foi feito em 1989. Em 99 fez-se um parcial. E em 2009 ele vai fazer o outro inventário. E nós estamos em 2023. E não se fez em 2009. Nós fez em 2009, nós fez em 2019 e estamos em 2023. E quais foram os dados de 1989? Não tem, por enquanto... Embora ter sido parcial. Mostrou que nós temos um potencial madeireiro que, se fosse gerido, não temos dados numéricos aqui na cabeça, mas que fosse gerido sustentavelmente, não terá problema de madeira. Se nós contamos 89 para 2023,
Já lá vão muitos anos. mais de 30 anos. E outra questão que nós não vimos é que a gestão territorial do país mudou de 89 para aqui. Em 89 ainda temos as roças. E hoje já não temos mais roças. Distribuímos as roças. E já que o Pedro falou disso, essa relação vamos ver com algo que surgiu no meio. Nós tínhamos, que posso considerar, o melhor sistema de gestão florestal do mundo, se posso assim dizer. Aquilo que nós diríamos antigamente, na época colonial, primeiro ano da independência, era o sistema de gestão florestal que qualquer país gostaria de ter. E nós destruímos esse sistema com a distribuição das roças. Quando nós distribuímos as roças, nós destruímos um sistema perfeito, se posso assim dizer, de gestão florestal. E depois, o que é que nós fizemos? Nós, quando distribuímos as roças, as pessoas pegaram e começaram a cortar árvores. Nós introduzimos projetos, muitas vezes, quando os técnicos dizem que esse projeto não vai dar em nada, as pessoas fazem. Um projeto que nós instituímos de autoconstrução, que introduziu muitas motosserras no país, veio praticamente acabar com as acelerações. E ao acabar com as acelerações, nós vamos aumentar, porque a motosserra e a aceleração, o desperdício é maior com a motosserra. Então, quando nós acabamos com as acelerações, nós vamos aumentar, para ter o mesmo número de madeira, nós temos que aumentar o número de árvores que nós vamos bater. Então, aumentamos os desperdícios. E esse desperdício das motosserras nós não aproveitamos, fica no mato. Então, é todo um processo que fizemos para destruir a floresta indiretamente. O que é que nós estamos a fazer nesse momento? Mas antes de avançar, ele também quis saber quantas espécies de madeira nós temos. Sim, eu vou chegar lá. O que nós estamos a fazer? Nós fizemos o plano, demos uma linha orientadora daquilo que deve ser feito para manter pelo menos aquilo que existe. Lá tem as ações de restauração, que desde o plantio, desde o segmento de avaliação, e tem monitorização. E a monitorização entra também fiscalização. A fiscalização quer dizer que nós é para impedir que haja o aproveitamento ilegal, o abate ilegal de árvores. Para isso precisa de meios. Mas não se tinha pensado em serrações ecológicas? Sim, importam-se 2 serrações com título de piloto. Talvez podemos falar disso posteriormente. Exato. E a ideia é ter essas serrações piloto para vermos como funciona antes de trazer mais serrações. Nós podemos trazer muitas se as 2 nós não tivermos uma boa gestão. Justificar por quê? Porque é um investimento caro. Em termos do número de madeira que nós temos, não posso estimar agora, porque são dados que tem que fazer um inventário que não existe. E só para o telespectador, o Sr. Guilherme saiba que nós, todos os anos, nós escrevemos no Orçamento do Estado que é necessário fazer o inventário florestal nacional. E todos os anos, essa nossa inscrição, esse nosso pedido é recusado. É resultado. E relativamente às espécies de madeiras? Quantas espécies de madeira? Nós temos cerca de 800 espécies. Aqui tem um especialista em espécies que fascina aqui, de árvores, de madeira. A madeira não, vamos dizer que é vegetais, porque madeiras poderiam chegar a 100 e tal. Nesse momento, há um trabalho que foi feito, que vai sair o resultado neste ano, ou no princípio do próximo ano, sobre a nossa flora, através de um projeto chamado Flora Ameaçada. Foi feito em parceria com diversas instituições. Eu não vou falar quais instituições, porque posso esquecer de alguma, e não gosto de esquecer alguma, mas foi coordenado pela Universidade de Coimbra e trabalhou também com a Direção de Floresta, e algumas ONGs e outras instituições internacionais. E fez um levantamento da flora nacional e vai se publicar os dados dentro de alguns meses, esses dados, que depois vai servir para nós sabermos quais são as espécies que nós temos, quais são as árvores, quais são as endêmicas, quais não são as endêmicas, quais estão vulneráveis. Então, essas informações estão sendo feitas. Mas, já que eu penso que a pergunta do Sr. Guilherme Santos é que nós estamos pagos pelo Estado e o que nós temos feito. Eu vou dizer, Sr. Guilherme Santos, se me permite, que nós somos pagos, sim. Portanto, temos mais um telespectador em linha, depois prossegue o seu raciocínio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde. Antes de mais, como é que se chama? Daqui fala o professor Lucilo. Lucilo, não é? Carvalho, Lucilo Carvalho. Onde é que reside? da Universidade de Santo Tomé. Ok, pronto. Universidade, pronto. Universidade de Santo Tomé e Príncipe. A sua pergunta? Sim, a minha preocupação era acerca justamente da monitorização. E se podiam explicar um pouquinho se essa monitorização inclui a detecção remota. Porque
Sabemos que desculpa, atualmente temos satélites. Lucilo, Entendi. não percebemos. Detenção Inclui a detenção Remota. remota, ok. Porque atualmente temos os satélites da ESA, que são satélites multi-espectrais e com uma resolução de 10 metros e que poderiam ajudar, portanto, na monitorização. Com uma revisita, podendo revisitar o mesmo local de 5 em 5 dias e de acesso livre. Ok, era a minha preocupação. Não sei se a equipa pode clarificar esse ponto. Sim, pode, mas é a única preocupação ou aproveita já colocar outras que tem? Pode colocar outras? É a única. É a única. Muito obrigado. Telespectador Lucilo Carvalho, portanto, disse que está adscrito à Universidade de Santo Tomé e Príncipe. Bem, monitorização e aqui a questão da detenção remota, não sei, alguém que queira meia? É assim, eu vou terminar com o Sr. Guilherme Santos. Dizer Sr. Guilherme Santos que realmente sim, somos pagos para fazer o trabalho da defesa da floresta, mas esse pagamento, para que todo pescador saiba, é talvez do setor do Estado que menos recebem, que é o setor de floresta. E se repararem bem, mesmo nas conversas, nos discursos dos nossos governantes, dificilmente falam de floresta. Porque é um setor que está praticamente esquecido. Mas hoje falamos muito mais de sustentabilidade e quem sabe podemos ter outra sorte. E é um setor que poderia dar muito dinheiro ao país se nós tivéssemos dirigentes com uma visão mais sistêmica do país. Mas infelizmente é a realidade que nós temos. Quanto à questão do senhor professor Lúcio Carvalho. É Lúcio ou Lúcio Carvalho? Lúcio Carvalho. Obrigado. A monitorização. Nós estamos em via de instalar um Sistema Nacional de Monitorização Florestal e Paisagística. Nós, com o PNUD, já tentamos instalar mas por questões mesmo logística e também um pouco eu posso dizer, da má fé do consultor que fez o trabalho, nós não temos sistema a funcionar. Nós fizemos os testes, estava a funcionar, mas depois algumas questões posteriores e o sistema ficou bloqueado. Mas antes, mantenha o seu raciocínio, a resposta ao professor Lucilo Carvalho. Vamos agora ao próximo telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde. O seu nome, por favor. O seu nome? Josimar Souza. Josimar Souza. Onde é que reside? Em Santo Antônio. Santo Antônio. Então, caro Josimar Souza, a sua pergunta. A minha questão é que eu gostaria de saber quais são os principais métodos e as técnicas que o projeto tem utilizado para a restauração das nossas florestas e se os mesmos têm estado a funcionar. Exato, nós notamos. Mais alguma pergunta? Não, apenas essa. Josimar Souza, é a única pergunta. Muito obrigado, Josimar Souza, residente em Santo Antônio. A resposta vai surgir, mas antes de concluir, portanto, a resposta do telespectador Lúcio Carvalho. Bom, é assim, nós temos um sistema de monitorização. Com o FAO, agora, no nosso projeto TRI, estamos a pensar no sistema de monitorização. Dizer ao professor Lúcio que a resolução espacial de 10 metros é importante, sim, mas não detecta, não podemos detectar o abate, a deflorestação, se não for em áreas grandes. Nós somos um país pequeno e depois temos muitas nuvens. E muitas das vezes nós vamos procurar uma imagem e só vemos nuvens. Há tempo de exemplo, eu fiz a dissertação de mestrado em manejo de imagem satélite, através de detecção remota, e eu só consegui uma imagem com 75% clara em um ano. Quer dizer que é difícil termos imagens, embora eu usei lá no site, aqui está a pedir para usar a ESA, a Agência Espacial, e depois não é só ter as imagens,
é preciso ter um sistema que possa tratar as imagens e depois podemos fazer essa comparação diacrônica das imagens. Por isso, é importante não só ter a imagem, mas ter uma estrutura que possa tratar as imagens e depois transformar essas imagens em resultados que possam mostrar como tem vindo como é a degradação ou a deflorestação no país. Exatamente. E isso é preciso ter técnicos qualificados, e nesse momento técnico qualificado nós não temos quase nenhum, para não dizer que nós não temos nenhum, e os que têm estão embora. Exato. E agora a pergunta do Josimar de Souza, quer continuar a responder? Então, pode responder. Obrigado, Josimar Souza, pela pergunta. Portanto, é assim, quais são os métodos que o projeto tem levado para fazer a restauração? Nós já identificamos. Pergunta se tem estado a funcionar. Sim, se tem estado a funcionar. Portanto, como eu disse inicialmente, trabalhamos com parceiros, portanto, nós identificamos estes parceiros. Estes parceiros foram formados em matéria, portanto, de restauração. Uma das primeiras formações que nós fizemos em Santo Tomé e Príncipe, no âmbito do projeto, foi o que é restauração, como fazer-se, portanto, a restauração. Eles também foram formados em termos de criação, portanto, de centros de viveiros para a produção, portanto, de mudas, de plantinhas, em quantidade e em qualidade, porque essas duas características é que garantem a sobrevivência, portanto, das espécies e a qualidade da restauração em si. Plantar as mesmas espécies e fazer um segmento dessas áreas restauradas. Portanto, a nossa técnica passa por essas etapas: formação dos atores, criação de viveiros, plantio e segmento das áreas restauradas. Se está a funcionar ou não está a funcionar, é um processo que nós estamos a acompanhar e constantemente nós apelamos aos beneficiários, portanto, dessas propostas feitas pelo projeto, de acompanharem, de facto, as áreas restauradas, porque elas é que indicam o sucesso ou não, portanto, das atividades levadas a cabo, e assim como, portanto, a sustentabilidade dessas atividades. Porque não vale a pena, portanto, plantar e não acompanhar, porque plantar, portanto, todo esse processo que acabei de mencionar agora, são processos que têm custo e, por fim, portanto, o benefício é muito superior se houver, de facto, o acompanhamento, o seguimento, a monitorização das áreas restauradas. Não sei se eu respondi, portanto, a sua pergunta. Sim, para o senhor Josimar Souza, eu tenho esse documento aqui na mão, e aqui tem resposta para quase muito aquilo que o senhor Josimar perguntou. Porque esse documento, que chama-se Plano Nacional de Restauração Florestal e Paisagística, uma avaliação de oportunidade de restauração, aqui tem quais são as opções de restauração que necessitam para cada tipo de restauração, como é que pode fazer cada tipo de restauração, o número de plantas por hectare em cada uma dessas opções de restauração. Então, esse documento, que também pode ser consultado à direção de floresta, pode mandar uma mensagem para a direção das florestas, que nós fornecemos gratuitamente esse documento, porque é um documento nacional, feito pelo país com fundos públicos. Então, quanto mais pessoas tiverem o documento, para nós é melhor, e podem consultar-nos e pedir-nos sempre que possível esse documento e qualquer outro documento estratégico do setor florestal. Nós gostamos que as pessoas vão à floresta e pedem os documentos que nós temos, porque para nós, quanto mais pessoas conhecerem a floresta, melhor é o melhor. Ainda relativamente à questão da monitorização, antes, tinha-se admitido uma vez a hipótese de fazer a monitorização com a utilização de drones. Esta questão ainda mantém-se na mesa, pretende-se avançar, porque em alguns países que também dispõem de florestas, inclusive com maior, portanto, proporção, utilizam drones. E aqui também pensa-se utilizar? Sim, temos um técnico que tem conhecimento em drones, queremos comprar drones, mas, como disse, o Sistema Nacional de Monitorização Florestal é um conjunto de coisas. São os drones, é o software, é o computador, são os técnicos, então tudo é um conjunto. E depois outra questão é que nós temos que ter espaço para ter tudo isso. E há uma questão importante,
que eu falei são o pessoal. E nesse momento, no setor florestal, há um déficit de pessoal. Cada dia estamos a perder por pessoas e qualificados. Por quê? A questão da imigração, sabemos que as condições salariais e econômicas não estão boas, e setor, ainda é um setor que tem muitos riscos, porque a monetização também leva a riscos. A pessoa vai para terreno, a pessoa sofre ameaças, e depois não há uma proteção dessas do pessoal. Então, então temos esse déficit. E a monitorização não é só equipamento, não é drone, mas também é quem vai manejar esse equipamento. E para nós termos um sistema de monitorização, tem que também ter a questão elétrica estável. Isso conta muito. Então, é todo um sistema que, se não for bem articulado, podemos ter toda a tecnologia e não funcionar. E nós falamos de drones, e nós também falamos de tablets que podem ir para terreno e recolher os dados e entrar diretamente no sistema. E então, nós pensamos na monitorização, nós queremos usar novas tecnologias. A detecção remota é algo que nós pensamos sempre, mas o país também não tem grandes condições para ter detecção remota devido ao tamanho, a forma do relevo e também a geografia do país, o clima do país, as nuvens que formam bastante o país, dificultam principalmente as imagens ópticas. Podemos dizer não, podemos usar radar, como muitos países usam radar, imagem radar, mas radar também podem ser distorcidas pelas nossas montanhas. Então, temos um país muito como dizer, interessante para estudos e muito difícil para muitas questões que achamos que é fácil nos outros países. Se nós vermos a nossa floresta, no momento, é difícil diferenciar uma tipologia de floresta, ou seja, um tipo de floresta do outro tipo de floresta, porque parece tudo a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Se nós vamos para o interior, vamos ver que a composição florística, ou seja, as plantas que estão, por exemplo, no Obo, são diferentes da floresta secundária, são floresta de sombra. Mas se nós vemos com uma imagem de satélite, parece que é a mesma coisa. É quase o mesmo verde. Então, todos esses aspectos têm que ser condicionados. E ler uma imagem de satélite, não é qualquer um que pode ler, tem que ter um conhecimento técnico no terreno e também tem que ter conhecimento das imagens de satélite. E nós, nesse momento, não tem conhecimento. Nós temos muita gente que conhece, por exemplo, o sistema de informação geográfica, mas conhece pouco a detecção remota. Eu posso dizer que eu conhecia um pouco das duas coisas e hoje não conheço quase nenhuma das duas. Porque nós podemos formar-nos, nós não praticarmos aquilo que formamos, podemos especializar, mas nós praticarmos a especialização, nós perdemos isso. E isso também tem a ver com valorização dos técnicos com especialidade para essas questões. Por isso, a universidade, o professor Lúcio da universidade, seria bom também a universidade investir muito também, né, na questão de associar as questões florestais e estudar muito mais a nossa realidade, a nossa floresta, o nosso ecossistema, porque sairia lá das universidades estudantes com conhecimento prático da nossa realidade, que pudesse também ser enquadrado ou ser uma comunidade de apoio ao processo de restauração. Exato, sim. Sim, já agora, portanto, aproveito essa boleia, portanto, do ponto focal do projeto Meyer. Em relação, portanto, à universidade, de facto, nós estamos abertos também para a universidade. Nós estamos em contacto com a universidade, porque nós queremos também cooperar com a universidade. Em que sentido? No sentido, portanto, de apoiarmos os estudantes finalistas em temáticas sobre a restauração. Portanto, é uma proposta que o projeto quer lançar, portanto, à universidade. Eu sei que a Direção das Florestas já tem uma cooperação com a universidade. Nós vamos tentar aprofundar, portanto, essa relação, de forma, portanto, que até o final do projeto tenhamos também estudantes interessados, portanto, para fazerem, portanto, estudos sobre a restauração. Porque a restauração não é só plantar árvores, portanto, como o Meia acabou de dizer agora, há muitos temas dentro, portanto, da restauração, e a universidade também poderá ser um parceiro para o projeto TRI, e nós vamos futuramente, brevemente, ver se nós reacendamos, portanto, essa cooperação, de forma, portanto, que se poderão sair da universidade novos conhecimentos sobre a restauração florestal e paisagismo em São Tomé e Príncipe. Voltando à pergunta das espécies do Guilherme de Pantufo, se não estou no erro, portanto, há várias espécies aqui. Portanto, aqui nós temos que ter atenção, portanto, que de facto, quando nós vemos a nossa paisagem aqui de longe, pelo menos fotografias, nós vemos, portanto, um manto verde invejável,
Mas em termos, portanto, de valor de árvores comerciais, a situação muda. Porque muitas espécies aqui foram abatidas, já apareceram, portanto, muitas espécies pioneiras, digamos assim, as eritrinas, os golfos que aparecem e muitas vezes mascaram, portanto, uma realidade penosa, portanto, das nossas florestas, porque tudo que é madeira de valor comercial, sobretudo nas áreas, portanto, de baixa altitude e nas zonas tampão ao parque, quase que já não existem. Então, já foram todas abatidas. Estou a falar, por exemplo, de marapião, estou a falar, por exemplo, do pau branco, estou a falar, portanto, da moreira, estou a falar, portanto, de tabaque, até o moandi, gogô. São espécies, portanto, muito valiosas, portanto, do ponto de vista... E essas tendem a desaparecer. Essas tendem a diminuir consideravelmente porque elas têm um crescimento relativamente lento. Por isso mesmo, se nós compararmos a dinâmica, portanto, do abate... Essas espécies, quantos anos levam? Para nós temos a média 50, 60, 100 anos, para nós temos uma árvore daquela, portanto, cerneada, portanto, para madeira de boa qualidade. Isso demora, mas isso não podemos basear-nos no tempo de crescimento das árvores para não plantarmos. Se não o fizermos, seria, portanto, futuramente pior, portanto, para o país e, portanto, para um país que depende fundamentalmente da agricultura, e a cobertura florestal, vegetal, é que vai contribuir, portanto, para a produtividade agrícola. Isso já está altamente comprovado. Essa é a razão, portanto, que a atitude que os parceiros nossos das cooperativas agrícolas têm tido até agora mostram, portanto, que há um incentivo, há um estímulo, há uma compreensão, portanto, que nós não podemos ir mais além se não houver mudança de comportamento e priorizarmos as atividades de plantio para garantir, portanto, a integridade nos nossos ecossistemas. Para dizer o quê? Para dizer, portanto, que, de facto, na nossa lista prioritária de espécies, nós temos 47 espécies prioritárias. Está a ver? 47 espécies prioritárias. Até agora, nós temos quase 50% dessas espécies nos viveiros, diversos viveiros, mas ainda faltam algumas espécies que nós gostaríamos que fossem, portanto, privilegiadas, portanto, dentro da restauração, para não falarmos, por exemplo, o micondó, por exemplo, que é uma espécie, portanto, que a Direção das Florestas já começou a fazer a sua multiplicação. Para nós, portanto, é uma muito boa notícia, porque imagina só, portanto, a dimensão daquela árvore, e se não se tiver um projeto ou um programa, portanto, a médio e longo prazo de salvaguarda, portanto, dessas espécies. E nós estamos a falar também, portanto, de algumas espécies, portanto, do mangal, que nós estamos a tentar recuperar os propágulos. Nós estamos a falar de mangue vermelho, em que, portanto, nas comunidades litoral fazem uso, portanto, para atingir, portanto, as redes das canoas e também um pouco de lenha. Então, se não houver um trabalho, portanto, de recuperação dos propágulos dessas espécies e voltar a plantá-los, portanto, nas áreas degradadas, será, portanto, muito complicado, portanto, para a restauração, portanto, desses ecossistemas. E essa razão, portanto, que nós estamos muito virados, portanto, é apoiar essas iniciativas. Nós sabemos também que não é só o TRI que está a fazer ações sobre os mangás. Nós também queremos pedir, neste momento, portanto, maior colaboração, sinergias entre os projetos que fazem mangás em Santo Tomé e Príncipe, de facto, porque os mangás, portanto, o trabalhar em mangás, portanto, tem suas especificidades, e se nós unirmos, portanto, forças, nós poderemos, portanto, obter, portanto, os maiores resultados, portanto, na salvaguarda daquele ecossistema muito importante que fica na zona de transição entre o mar, portanto, e a terra. Para dizer o quê? Para dizer que a universidade para nós é o próximo parceiro a nós aproximarmos, e vamos trabalhando sempre em sinergias, de forma, portanto, a potenciarmos, portanto, os resultados alcançados até agora. São Tomé e Príncipe vai acolher, no mês de agosto, a cimeira da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que agrupa 9 nações, entre as quais São Tomé e Príncipe,
E um dos temas centrais desta cimeira é juventude e sustentabilidade. Que relação poderá eventualmente existir numa ação que o TRI está a desenvolver e o tema central desta cimeira? Como disse, né? Só para, antes de responder a pergunta, eu vou complementar aquilo que disse o coordenador. Nós, quando fizemos o plano de Mangal, nós pedimos apoio da universidade para fazer a caracterização, por exemplo, do Mangal de Malanza e Praia Grande. Porque achamos que era importante a universidade fazer essa caracterização, não só como forma de envolver, mas também de levar aos estudantes também essa visão de que Mangal é outro ecossistema também que necessita de uma atenção. Nós, quando falamos de ecossistema florestal, nós às vezes esquecemos de Mangal. E o Mangal sequestra até, dependendo de casos, 10 vezes mais carbono que própria floresta Ubum. Por isso, é importante nós também falarmos sobre o Mangal. Porque a relação pode ser 5, 10, dependendo do solo de Mangal, da altura do Mangal, pode sequestrar muito mais que uma árvore normal. Por isso, é importante nós trabalharmos sobre o Mangal, protegermos os mangás, além das outras contribuições ecológicas que existem. Mas, qual é a relação que existe entre a cimeira e agora o plano de extração? Nós falamos que lá diz, segundo, se não me engano, é juventude e sustentabilidade. A juventude sempre é o motor de qualquer revolução, de qualquer transformação. E o plano de extração é um documento orientador para a transformação, para manter o país e as florestas restauradas e termos uma paisagem muito mais conservada. Então, o papel da juventude é importante. E a juventude trabalhando na restauração claramente estaria contribuindo para a sustentabilidade, porque os ecossistemas restaurados dão maior sustentabilidade a todo o país, e a população, o país necessita desse ecossistema restaurado para haver a sustentabilidade ambiental que sempre falamos. Por isso, a relação é importante, existe essa relação. O tema talvez foi bem escolhido e eu, como técnico do setor do ambiente, de floresta, eu fico contente que temos escolhido esse tema, porque é um momento também que nós podemos pressionar os nossos dirigentes a cumprirem com essa juventude de sustentabilidade e tomarem decisões mais sustentáveis, e tomarem ações, aproveitarmos e exigirmos ações mais sustentáveis que têm a ver com a conservação do ambiente, com a inclusão da juventude nas questões ambientais. Então, tudo isso é uma relação. E o plano de restauração fala disso. Fala da sustentabilidade, porque ao restaurar, nós não estamos só a dizer para não abater ou para só plantar. Podemos dizer também que podemos cortar, podemos aproveitar os recursos, mas aproveitá-los de forma que não ponha em causa a juventude, que não ponha em causa o futuro dos que necessitam também do produto. Então, a juventude e a sustentabilidade é praticamente aquilo que nós fazemos todos os dias, porque um plano de restauração florestal paisagística, o setor florestal trabalha para a sustentabilidade. E se vamos trabalhar para a sustentabilidade, para manter recursos estáveis ao longo do tempo, estamos a trabalhar para a juventude. Por isso, a grande relação entre o nosso plano, o plano, que fala o nosso, porque é de restauração, é um plano florestal, da direção de floresta do país, e o tema da presença da CPLP de Santo Meio Príncipe. Agora, vamos saber como é que o país pode tirar partido desse lema para aumentar a capacidade dos setores que trabalham com a juventude e também trabalham com a sustentabilidade. Essa também é outra questão que podemos ver ao longo da presença de Santo Meio Príncipe. Não sei se meus colegas querem comentar. Será que o engenheiro Faustino quererá, portanto, acrescentar alguma coisa relativamente a esta questão, esta migração que se pode eventualmente fazer entre o tema central da cimeira da CPLP, Juventude e Sustentabilidade, e o projeto TRI? Obrigado mais uma vez. Não, aqui o tema, portanto, é aliciante, que coloca um tónico fundamental nesta relação, portanto, da juventude e a sustentabilidade, portanto, porque não haverá sustentabilidade em Santo Tomé e Príncipe se não houver, portanto, a participação ativa da juventude. Para que isso seja possível,
terá que ser uma juventude formada, né, capacitada, ou uma juventude, portanto, disponível, portanto, para as mudanças. E a mudança geralmente leva tempo, mas é preciso trabalhar-se já na juventude de hoje para que essa sustentabilidade da manhã seja possível. E será seguramente uma oportunidade, como eu disse inicialmente, para que o Santo Tomé demonstre de facto que a juventude está motivada, apesar de alguns constrangimentos de qualquer país em desenvolvimento tem, mas que é uma juventude que está atenta e que poderá, portanto, participar para o desenvolvimento do país. E esse desenvolvimento, portanto, como um país vulnerável que é atividades, portanto, de restauração florestal e paisagística, portanto, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, porque caso contrário, portanto, será pior no futuro. E nós sabemos que as organizações internacionais, como o GEF, estão dispostas, portanto, a apoiar Santo Tomé. O que é necessário fazer, fundamentalmente, é que a juventude se organize, portanto, para acompanhar, para aproveitar essas oportunidades abertas, portanto, pelas organizações internacionais que financiam, portanto, projetos como esse. Eu acredito, portanto, que os projetos são feitos para pessoas e com pessoas, e essas pessoas são a juventude. E a juventude aí tem que ser colocada... São os verdadeiros destinatários. São os verdadeiros destinatários, são os verdadeiros atores, portanto, deste processo. E continuo a dizer, no âmbito da TRI, portanto, que nós contamos com todos os atores. Até agora os parceiros que nós temos são todos jovens. Eu vejo, sobretudo, a maior parte deles, portanto, é a juventude. E, portanto, conhecemos que como juventude da revolução, a velha gíria. E acho que, portanto, que tudo será possível em torno, portanto, a participação forte da juventude. Isso é, portanto, que é a minha visão sobre a próxima cimeira. Estamos próximos do fim do nosso programa. Talvez iríamos fazer um remate final, começaria justamente por Salvador de Sousa Pontes, o especialista do segmento de violação do projeto TRI, para fazer o seu remate final. Bem, o que eu quero apenas desejar é que realmente esse projeto possa terminar com êxito e que os diferentes parceiros que colaboram com a unidade de gestão e a direção das florestas assumam o seu compromisso atribuído e que possa encorajar para novos projetos que possam vir em termos de restauração florestal. É isso que eu queria acrescentar. Sr. Faustino. Portanto, eu comecei a minha explanação a falar de parceiros, portanto, eu queria pedir desculpas se eu não mencionei os parceiros até agora. Eu queria salientar, portanto, a Associação dos Bancos de Santo Tomé e Príncipe e o Banco Central, que nós temos uma parceria para a implementação, portanto, da estratégia de inclusão financeira e criação do ambiente financeiro favorável, portanto, para a restauração em Santo Tomé e Príncipe, que nós temos em vista a preparação de uma próxima missão da consultora que irá trabalhar com os bancos comerciais de Santo Tomé. Temos brevemente prevista, portanto, a reinstalação do sistema de monitoramento florestal e paisagístico, portanto, que vai ser, portanto, apoiado, portanto, pela FAO, e nós temos brevemente a previsão para a instalação de painéis solares que irão, portanto, autonomizar energeticamente o sistema, e também vamos introduzir brevemente em Santo Tomé e Príncipe umas câmaras frias para a conservação destes sementes, portanto, que é um processo também que vai ser novo, porque nós, a nível do projeto TRI, nós percebemos, portanto, que
Para que haja, portanto, um processo de restauração duradoura num país como Santo Tomé e Príncipe, é necessário, portanto, trabalhar-se, portanto, na conservação, portanto, e tratamento de sementes. As sementes, no fundo, o que são? São, portanto, o material genético que segurará, ou que segura todo o desenvolvimento florestal de um país. Num contexto em que nós abatemos árvores e negligenciamos as sementes, é de todo sentido importante que comecemos a fazer, tanto a conservação das espécies de sementes da nossa flora e da nossa vegetação. Por isso mesmo, o projeto TRI, que vai apoiar a redação das florestas nesta matéria, de forma, portanto, que o património vegetal de Santo Tomé e Príncipe não seja extraviado. Para dizer, finalmente, os membros da plataforma, que nós vamos reunir-nos no próximo dia 27, e nós vamos contar com eles, e durante a próxima sessão faremos, portanto, o balanço das atividades que nós fizemos até agora, e nós poderemos ter oportunidades, portanto, para nós voltarmos a discutir de aspectos, portanto, de algumas lacunas que eventualmente, portanto, notarem, portanto, na implementação do projeto, de forma, portanto, que sairemos de lá com uma visão única, portanto, da contribuição das instituições públicas e privadas em Santo Tomé e Príncipe em matéria, portanto, de restauração florestal e paisagística do país. E a todos esses parceiros, portanto, em nome da coordenação do projeto, eu queria agradecer muito sinceramente pela colaboração que eles têm dado até agora, e nós vamos contar com eles, porque, como disse alguém aqui, portanto, o projeto não é da coordenação, também não é da direção das florestas, é um projeto, portanto, nacional. E queria também agradecer à televisão nacional nesse processo, porque sem a partilha de informação, sem a partilha, portanto, das boas práticas que nós estamos a desenvolver no âmbito do projeto, o sucesso será, portanto, adiado. Portanto, é através da partilha de informação sobre a restauração, a importância da restauração, os benefícios da restauração, o futuro de Santo Tomé e Príncipe, se houver, portanto, os sistemas do nosso país restaurados, nós estaríamos, portanto, a garantir a sustentabilidade e desenvolvimento econômico saudável, portanto, do nosso país. Obrigado. Muito obrigado. Agora dirijo-me a Meia António, o ponto focal da Direção da Floresta e Biodiversidade, no projeto TRI. De facto, o seu remate final. Bom, primeiro agradecer à TVS por essa oportunidade de falar sobre a floresta, de falar sobre a restauração. Também agradecer aos telespectadores que ligaram e fizeram perguntas. Podia ser muito mais, fazer outras perguntas mais, porque nós estamos sempre abertos a perguntas e a esclarecimento. Convidar todos que estão interessados em conhecer mais o trabalho da Direção de Floresta, que visita a nossa página de Facebook, que lá tem várias atividades que nós fazemos. Os documentos, qualquer documento que precisarem sobre a questão florestal, desde a legislação, os planos, as políticas que nós temos, nós estamos abertos sempre a fornecer, a orientar, mesmo os alunos, estudantes que precisam de orientações, de informações. Nós estamos abertos sempre porque achamos que qualquer instituição estatal deve fornecer à população, ao público, as informações necessárias. Pode não ser todas as informações que precisam, pode não satisfazer a necessidade da pessoa que precisa de mais informação, mas aquelas que nós tivermos, nós vamos sempre fornecer, por isso, quando, por exemplo, podem dirigir à Direção de Floresta e ter acesso. Só para nós falarmos muito da restauração, não falamos dos custos, dos benefícios. Se nós vemos com uma informação empírica, das só nossas estimativas, anualmente há uma movimentação em termos de só de aproveitamento madeireiro de floresta, cerca de quase $1 milhão anual. Esse 1 milhão é o valor mínimo, porque nós fizemos a estimativa no mínimo. Pode até chegar até 2 milhões se nós vermos todo o abate ilegal, toda a madeira que não é comercializada. Isso é só na questão de aproveitamento madeireiro. Se nós contarmos as pessoas que vão, quanto é que as pessoas poderiam pagar, por exemplo, quem faz a colheita de plantas medicinais, das plantas para alimentação, falamos de luçu, das outras folhas que ficam no mato. Se nós contarmos animais que as pessoas vão caçar ou vão buscar livremente, desde bunzo, desde macaco, lagaia,
se nós contarmos o valor que se cobra por turismo, por ter essa vegetação toda, se nós fazemos todo esse benefício da floresta e da biodiversidade, podemos ver que o país teria mais a ganhar se nós apostássemos realmente na conservação das florestas. Se eu, por exemplo, nós temos hoje um problema de habitação grande, mas se nós irmos buscar o problema de habitação, olhando para a floresta, podemos talvez conseguir. Hoje sempre temos falta de financiamento para muitos setores, falta de financiamento. Mas podemos buscar esse financiamento através das florestas, se nós realmente apostarmos na valorização das florestas e numa visão sistêmica daquilo que é floresta. Porque é um setor que liga a vários outros setores. Mas até então, mesmo que nós estamos aqui a falar sempre, falamos nos ateliês, falamos nos seminários, as pessoas não conseguem ainda ouvir-nos. E talvez quando vão ouvir, quando nós já não vamos ter financiamento para isso. Temos o exemplo de um país claro, que é a Costa Rica, que apostou na conservação da biodiversidade de floresta. E depois de fazer essa aposta, deu um pulo grande em termos de desenvolvimento. E nós também podemos fazer se nós tivermos uma visão, ainda somos ilhas vulneráveis e o financiamento pode chegar muito mais facilmente, mas falta-nos visão estratégica, uma visão daquilo que foi da juventude e sustentabilidade. Nós temos lema juventude e sustentabilidade. Que esse lema seja, meramente, não um lema bonito para estar no papel, mas um lema que seja executado pelas nossas autoridades. Porque se nós fizermos esse lema ação e ações concretas, então podemos desenvolver mais o país. E muito obrigado. Muito obrigado. Quero também aqui agradecer aos convidados, nomeadamente Faustino Oliveira, coordenador do projeto TRI, Meier António, o ponto focal da direção da Floresta Biodiversidade no projeto TRI, adscrito ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Salvador Sousa Pontes, especialista em questões do segmento de avaliação do projeto TRI, também agradecer aqui aos telespectadores que interagiram connosco ao longo deste programa. Prometemos voltar numa próxima ocasião.